Torcedor do São Paulo, quinta-feira aqui de alegria, de festa, pessoal. Os melhores comentaristas aqui analisando a última vitória do time do coração. O SPFC venceu 2-0, pessoal. Para a gente no próximo jogo, o vídeo está bem legal, bem interessante. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Por falar em vitória boa, mano, o São Paulo ganhou hoje fora. Baita resultado, ganhando o Libertad pela Libertadores, hein? Vamos ver os gols, mano? Bora lá, Benja. Rodada 3 da Libertadores. Aí o São Paulo fora de casa buscou uma vitória aí, ó. Estamos vendo o primeiro gol do São Paulo aí do Lucas Ferreira. Esse moleque aí também o Zubeldia descobriu, hein? Até que enfim, Zubeldia. E olha só o segundo gol do São Paulo, o gol do André Silva se redimindo do gol que ele perdeu no primeiro tempo, que foi absurdo, hein? 2-0 São Paulo, mais uma vitória fora de casa. São Paulo praticamente encaminhando a classificação aí para as oitavas de final da Libertadores, bem. Para o São Paulo, que teve mais posse de bola, 60% contra 40% do Libertad. Em finalizações, vantagem do time paraguaio, 11 contra 7, no alvo 3-2. Grandes chances também, 3 contra 2, também vantagem do Libertad. Ações na área rival, a gente vê 21 do Libertad e 13 do São Paulo. Precisão nos passes maior do São Paulo, com 87% contra 80% do Libertad. E é claro que a gente fala de São Paulo, né, Elton, fã de esporte, a gente vai falar dos desfalques, né? Então, esse final da informação ali do boletim do nosso Eduardo Afonso, o Arboleda vai voltar, Lucas vai voltar. É claro que a gente tem que lembrar disso, porque isso é o que é o São Paulo nessa temporada até aqui. E um São Paulo que emenda uma segunda vitória depois do clássico contra o Santos, consegue esse ótimo resultado fora de casa e agora está numa situação tranquila na Libertadores. A gente pode até dizer que pode pensar nas melhores campanhas do torneio, não, Elton? Sim, 7 pontos em 9 disputados, reflete muito bem o que é o Zubeldia em Copas, né? O Zubeldia é campeão da Sul-Americana em 2023, diante do Fortaleza, e é um técnico que conhece muito bem esses caminhos, né, das competições internacionais, das competições Conmebol. Eu achei muito sensata a coletiva do Zubeldia. O Zubeldia se revoltou outro dia com o repórter, né? Acabou sendo até exagerado e deselegante ali na entrevista coletiva. Hoje ele foi muito bem consciente, né, na análise da equipe, principalmente quando ele falou sobre ir encaixando aos poucos as peças para que o São Paulo funcionasse bem, não é, Edu? Partiu de uma formação de 3 zagueiros, jogando no 3-5-2, tendo o Cedric Soares por um lado e o Wendel por outro. 2 jogadores mais de construção do que exatamente pontas, né, para atacar a profundidade, para ser os caras para jogarem na linha de fundo. Tinha o Ferreirinha, né, fazendo essa função como segundo atacante, jogando um pouco mais pela esquerda. Tinha o André Silva, que para mim, acho que é um caso à parte, até acho que merece um parêntese bem importante o André Silva, porque é um cara que tem sido muito útil nesse elenco do São Paulo, foi importante com gol e assistência, e se movimenta bastante também, mas o São Paulo não tinha profundidade com os 2 alas. E quando entrou o Lucas Ferreira no lugar do Cedric Soares, o time passou a ter essa profundidade necessária para espremer o Libertad no seu campo de defesa. O Libertad fez 2 linhas de 4 bem compactas, né, e 2 atacantes lá na frente tentando incomodar a defesa do São Paulo. O São Paulo conseguiu fazer esse 1-0 com o Ferreira, e depois o André Silva acabou marcando o segundo gol. O São Paulo ainda teve chance de marcar mais gols. Acabou sendo um segundo tempo de muita imposição. A gente viu os números do jogo, né? Eu acho que o segundo tempo do São Paulo, por mais que a posse de bola tenha sido 50-50 no segundo tempo, mas foi um time que finalizou bastante. O Libertad finalizou 6 vezes, mas o Rafael não trabalhou, né? Ao contrário do último jogo, no segundo tempo, pelo menos, foi um pouco mais tranquilo para ele, apesar da cobrança de pênalti tosca, né, do que a gente viu no jogo, né, desperdício ali de pênalti do Melgarejo, acabou batendo muito mal, né, acabou ali nem dando trabalho para o goleiro do São Paulo. Naquele momento o jogo estava 1-0, então poderia complicar um pouco a situação do São Paulo, mas o time foi bem consciente do que precisava ser feito para vencer esse jogo fora de casa, né, principalmente pelas mudanças feitas pelo Zubeldia no segundo tempo. Grande resultado, e sim, dá para o São Paulo pensar na melhor campanha da primeira fase, garantiria, claro, se for passando de fase até a semifinal, fazer o segundo jogo no Morumbi. A gente acabou de ver de novo o pênalti perdido pelo Melgarejo, irresponsável, né? Ele não toma distância.
Tava com toda a pinta que ia perder, não deu outra, a bola bate na trave e vai para fora. Ao contrário do André Silva, que perde um gol facílimo. Eu acho que se vierem 10 bolas, ele faz pelo menos 9. Se vierem 100 bolas iguais, ele vai fazer 97. Tinha até o impedimento marcado, mas que depois seria revertido no VAR, né? Impressionante esse gol perdido, Era seu posição Elton. legal, né? Nem eu perderia. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Acho que você chegaria primeiro que o zagueiro, né? Você é um cara com velocidade, chegaria primeiro. Agora finalizar, eu não posso garantir. Mas confio em você, na sua perna direita. Ele bateu ali de perna esquerda, né, Edu? E acabou subindo, mas pareceu estar em posição legal, né? Porque o jogador do Libertad, ele participa do lance, né, ativamente, e aí, logicamente, permite que o André Silva esteja em posição legal. Mas acabou sendo realmente uma grande oportunidade desperdiçada. Isso não tira os méritos da boa atuação dele, né? Sim. Como eu disse, né, um gol em assistência foi importantíssimo para que o São Paulo vencesse esse jogo fora de casa. Foi bacana ele ter feito um gol consciente ali de cabeça também no segundo tempo. E para fechar, seu Elton, o Lucas Ferreira ocupando o espaço, e esse gol é aquele gol que vai dar confiança pro garoto, né? A gente lembra, veio da Copa São Paulo, né? Assim como o Matheus Alves. De repente pode ser uma opção importantíssima para a temporada, né? Porque veloz a gente já sabia que ele era, mas às vezes errava na última, na decisão, no chute ou no passe. De repente é aquele gol que dá confiança, primeiro gol dele, logo em Libertadores, fora de casa. Sim, ele tem algumas questões curiosas, né? Porque ele tem apenas 18 anos, ele é muito alto, como você falou, ele tem quase 1,90. Ele joga com a perna esquerda, ou seja, um cara canhoto ali para funcionar como segundo atacante, muitas vezes como ponta. Jogo aéreo funciona muito bem. Eu acho que é um jogador que pode, em longo prazo, ser titular do São Paulo, inclusive, porque tem muita qualidade. Já teve chances no Campeonato Brasileiro, né, Edu? Tem entrado muito, entrou contra o Cruzeiro, entrou contra o Botafogo, entrou contra o Santos também. Tava faltando esse gol para ele, talvez para ele conseguir, né, ter mais confiança. Já tinha a experiência de ficar no banco de reservas no jogo de Libertadores contra o Tajeres e entrou no jogo contra o Alianza Lima. Então acho que é um cara que aos poucos o Zubeldia vai colocando, dando minutos, e vai ser importante principalmente nessa rotação de uma equipe que tem muitos desfalques. Então você olhar para a sua base e olhar para o banco de reservas, conseguir juntar isso num jogo de Libertadores e dar resultado, pelo menos nesse jogo deu resultado, acaba sendo uma esperança, claro, para o técnico, que sofre muito, né, com esses desfalques que tem tido nos últimos jogos. Então, é uma recuperação também, Edu, de uma base que revela muitos jogadores, mas que talvez falte protagonistas na equipe principal, né? Que a gente sabe que tem o Oscar, tem o Lucas, os jogadores de outra geração. Você teve recentemente o Beraldo, que acabou indo para a equipe titular e foi vendido. Eu acho que aí a gente começa a entender, né, que o São Paulo volta a revelar jogadores para a sua equipe, não para o mercado do futebol europeu. Eu acho que o Lucas Ferreira, ele pode ser, quem sabe, né, esse símbolo de um cara de Cotia que pode se tornar protagonista desse São Paulo. Vamos ver, o fato é que o São Paulo consegue sua segunda vitória na Libertadores. São Paulo estava na Tadala hoje, bela vitória. Destaque para os comentários do Silas na SPN, acertou tudo, vale ficar de olho. Abraço para vocês, estou sempre junto. Grande João Altman, São Paulo. Grande João Altman, Silas é excelente. Grande Paulo Silas Prado. Dinho Gebara, sinto que a ausência dos titulares, com a ausência dos titulares, o São Paulo adquiriu um caráter mais coletivo de jogar. Vocês concordam? Boa pergunta, hein? Essa. Qual que é a indagação? Do Dinho Gebara. Sinto que com a ausência dos titulares, o São Paulo adquiriu um caráter mais coletivo de jogo. Ai, cara, eu acho que é pouco ainda pra gente. Eu acho que ele adquiriu uma questão mais solidária de um ajudando o outro, que talvez ajude a questão coletiva. O que eu acho que ele talvez esteja falando é um jogo mais sincronizado, mais leve, né? Marcos Antônio, Alves, jogo de toque curto, de envolvimento maior, né? Do que um jogo mais
Porque, na verdade, né, é um jogo mais associativo mesmo, fora o Ferreirinha. Sim. Né? Não é associativo. E quando você tem, por exemplo, o Lucas, você tem um cara de jogo individual de velocidade também, né? E o Luciano também são jogadores que eles são. Só o Oscar tem um jogo. Aliás, o Oscar cairia com uma luva nesse atual momento. Cairia com uma luva, né? Mas, enfim, daqui a pouco, quem sabe ele volte e ainda pegue uma etapa boa aí. Géser Rodrigues, boa noite, eminência. São Paulo, mesmo esfacelado, sem os principais jogadores, vence fora de casa. Time sustentado pelo trabalho de 1 ano do treinador. Boa, Géser. Ivan Luiz, dia triste para o São Paulino que torce para o time perder para derrubar o Zubeldia. Elenco fechado com ele e o verdadeiro torcedor quer ver o bem do São Paulo. Isso aí, Ivan. Thiago Castanho, informação do Matias Pinto. São Paulo nunca havia ganhado no Monumental de Guayaquil, Mário Kempis e La Huerta. Sob o comando do Zubeldia, quebrou esses 3 tabus e ainda alcançou a maior sequência invicta da história. Temos técnico, diz aqui o Thiago Castanho. Esse é um dado que corrobora com aquele meu primeiro comentário, que era a característica ou o caráter do São Paulo fora de casa, que mudou muito, né? O Zubeldia estreia, de fato, lá em Guayaquil. Na verdade, não é uma crítica, é só uma constatação. O São Paulo fora de casa do Zubeldia é meio que o inverso do São Paulo do Dorival fora de casa. Dorival, era um time que não era é uma muito crítica, pouco... Não, mas é isso mesmo. É um time pouco incisivo, de pouca personalidade fora de casa. Sim, isso. Né? Milton Cruz, renatensista. Professor Clóvis de Barros, sei que está nos vendo, sim, está, de algum hotel, e faça um apelo na voz do âncora. Precisamos que você apareça aqui para apaziguar de uma vez por todas essa polarização zubeldíaca. Love. Boa, Milton Cruz, renascentista. E ele gosta do Zubeldia, o professor Clóvis. Gosta. Alves e Ferreira já são realidade ou é cedo ainda? O Zubeldia falou um pouco sobre isso. Calma. São caras legais, mas espera, né? Falando em companheiros ilustres, grande abraço pro Cássio Gabus Mendes, nosso ator preferido, que estava vendo o jogo, está acompanhando a live e também gosta bastante do Zubeldia, mandou uma mensagem logo depois da partida. Grande abraço pro Cássio, grande Cássio. Boa, garoto. Rômulo Teodoro, caros Fred e Mercury, vitória maiúscula fora de casa e o Zuba segue sem conhecer uma derrota na Libertadores. A hashtag nunca critiquei, diz aqui o Rômulo Teodoro. Ednilson Matos, grande garoto. Dupla, que noite. Aos setoristas e influenciadores que tem Reinaldo como ídolo, Zubeldia mandou aquele abraço. Arnaldo, meus parabéns por defender o Zubeldia, diz aqui o Ednilson, grande parceiro. Obrigado, Ednilson. Álvaro Cardoso, hipoteticamente o Milton Cruz sendo técnico e jogando todos os jogos com 3 zagueiros. O São Paulo, no mínimo, pega G8 no Brasileiro e vai bem nas Copas. Ou seja, qualquer técnico de São Paulo tem a obrigação de ao menos fazer o mesmo. Diz aqui o Álvaro Cardoso. Entendeu a história? Se trocar. Boris Batistin, buenas, como sempre digo, Zuba sabe o que faz. Rafael é um ótimo goleiro e o time não perde. Chega de ódio, perseguição e desrespeito. Sempre com vocês e com o São Paulo, independentemente da fase do clube. Love, Boris. Boris, vamos acabar falou sobre hoje o Rafael, né? Vamos acabar hoje com o Pelé, né, em homenagem a você. Vamos. Pedro Almeida, Dorival no Corinthians ainda assim, até o intervalo estavam pedindo ele. Agora acaba a maior sombra do Zuba. Já agradeceram o Corinthians hoje? KKK, diz aqui o Pedro Almeida. Pomba do futuro. Vim aqui para dizer que o São Paulo será campeão em cima do Bahia do Ceni. Já pensou? Nossa Senhora. Ramon Maia, boa noite. Agradeço o gol do André, mas depois que errou o primeiro, sentiu. Luciano no ataque sabe fazer o gol. O Wendel tem que melhorar muito. Diz aqui o Ramon. Diogo Prata. Arnaldo, é normal não querer ver o Wendel jogando mais pelo São Paulo? Não jogou bem um jogo, errou tudo e hoje não gosta de jogar no calor. Diz aqui o Diogo Prata. Diogo, nós vamos dar nota para ele, mas ele está devendo. De todos os reforços, evidentemente é o que está devendo. Sim, sem dúvida. É o que tinha uma grande expectativa. Me surpreende o pouco caráter competitivo dele, né? Depois de ter jogado tanto tempo na Europa. E assim, é aquilo, né? No final das contas, a entrada dele contra o Alianza custou a vitória, né? Não só pela questão tática, porque ele entrou muito mal no jogo. E hoje, cara, nossa senhora, no segundo tempo foi um desespero. Foi um desespero. Eu acho que ele errou tudo, não só no pênalti. Meu Deus do céu, o Wendel deu o jogo ao Rafael, né? Sim.
E acho que ele tá devendo sim, cara. Tá devendo sim pelo custo que ele teve, como o São Paulo lutou por ele, como a expectativa de ele retornar à seleção e tudo mais. Eu acho que a impressão sobre o Wendel, ela acaba sendo inversa à do Enzo, que chegou sem grande expectativa e tem jogado ao máximo todos os jogos, né? Alessandro Silva, vitória importante. Cornetas, contem quantas partidas estão sem perder na Libertadores. Rafael Ferreirão, gigantes. Wendel fraco. Vamos, São Paulo. José Edni Gonçalves. Arnaldo, Lucas Ferreira se parece com o Mário Tilico? Não, ele é mais técnico que o Mário Tilico. E mais forte. E canhoto. Mais forte. O Mário Tilico era muito útil. Era um talismã. Mas ele era essencialmente rápido. Isso. E fazia gols espíritas. Mas o Lucas Ferreira, eu acho que ele tem um grande potencial, porque fisicamente... E aí tem uma coisa muito interessante, né? Ele era meia. Você vê como é o futebol, né? Ele era o piorzinho do quarteto 2006. Ele era o 10, jogava de um lado o Henrique do Carmo, do outro o William Gomes, que está com problemas agora no Porto, e na frente o Rian Francisco. Só que ele já era o mais forte. Sim. No ano passado, com a subida do William Gomes, na base ele passa a jogar na ponta e o Alves entra no meio. E na ponta eu acho que ele tem a visão e os fundamentos do meia, mas na ponta ele tem mais espaço para jogar, né? Então eu acho que ele é um jogador, eu sempre gostei bastante dele, cara. Talvez seja o cara da base que eu mais goste, porque eu achava que fisicamente ele já conseguiria uma adaptação rápida como está acontecendo. Eduardo Basso, Carlos Zubel e Dia, gostei muito do jogo, os garotos da base estão entrando bem, mas ainda sinto falta de ver o Rian Francisco jogando. Abraço do Eduardo de Araçatuba. Acho que nos fins de semana ele vai jogar, Eduardo. Xará. Bem possível. Rafael Peniche, parabéns para a diretoria que se livrou de um monte de jogador nota 5 para dar chance aos moleques da base serem aproveitados. Zuba monstro, o elenco é curto, mas não fraco, Arnaldo, o tempo está mostrando. Eu acho isso também, sabia que o elenco não é fraco, não. Cara, eu acho que desfalcar desses 6, eu acho que o time está superando a escassez, né? Mas se fosse fraco, estaria tomando cacetada de todo mundo, né? Não, mas não está muito pelo trabalho do técnico, na minha visão. Mas né? tem coisas boas. Tem o Alves jogando bem. Tem mas agora, né? Jogando bem, sim. Então, mas não são jogadores assim. Não existe milagre, né? Se fosse um monte de grosso jogando aí. Não é esse caso, né, que eu tô falando, né, Tironi? Eu tô falando, por exemplo, a gente quer dar um descanso para alguns jogadores no time. Não, eu sei disso. Em Fortaleza. Não tem jogador para ir para Fortaleza. Sim, né? O que eu tô dizendo, eu concordo que o elenco é curto, mas não acho que é um elenco fraco. É aquela discussão que a gente teve no começo do ano. Eu achava que a ideia da diretoria era boa. Eu gostei. Não ideia. Contava com 6 lesões, agora ficou quase impossível revezar, né? Sim. Ângelo, há anos com vários técnicos, todos pediam para mudar o jeito de jogar de acordo com cada jogo. Agora temos isso e reclamam. Não é ser retranqueiro, diz aqui o Ângelo. Então. Gustavo Scarpetti. Ótimo, Ângelo, concordo plenamente com você. Será que eles vão cornetar o Zuba? Time cada vez mais maduro, claro que alguns erram, mas olha o elenco. Porra, entendam a evolução do time e dê paz. Abraços, diz aqui o Gustavo. Mário Campos, haters indo dormir nervosos pelo segundo jogo. Eu acho isso ótimo. Job rotation com os haters, diz aqui o Mário Campos. Richard, Tiras, manda um salve para o Ricardo Canadá e para o Rob Moffa, amigos que tombaram na jornada. Tá mandado um abraço, Richard. Anderson Silva, boa noite, Corjas. Precisamos falar da temporada do André Silva, uma assistência e um gol. O Rafael nem se fala. Arboleda e um volante 5 faz muita falta. Faz muito. Faz muita. Tem uma expectativa que, sei lá, se o Luan voltar, né, tá mais magro, quem sabe? Pois é. Será que o Negruti vai jogar no fim de semana? Eu acho que o Alisson precisa descansar, cara. Você também acha? Senão vai entrar em erupção. E acho que a decisão de poupar ou não sábado ela é importante, porque o Palmeiras perdeu 2 jogadores no jogo contra o Fortaleza, está culpando o gramado, buraco, a umidade lá, né? Pelo São Paulo vai precisar, porque depois é terça contra o Náutico e sexta contra o Fortaleza, né, cara?
Bruno Gonçalves, não comparando a qualidade técnica, mas quando o Lucas voltar, provavelmente no lugar do Ferreirão, o time não pode perder um pouco de poder de marcação. O que esse moleque faz de desarme é coisa de maluco, diz aqui o Bruno Gonçalves. Isso que eu... Mas acho que, cara, você ter dois caras desse tamanho é muito bom, né? Ter caras bons assim, pô. Sendo que o Lucas pode jogar do outro lado, do Ferreirinha. O interessante da volta do Lucas é que os caras, os dois pontos... O que não pode acontecer, eu acho, e que eu notei em alguns momentos do primeiro tempo, é uma acomodação de quem é titular e está brilhando agora, né? Se o Lucas voltando, o Ferreirinha não pode subir no salto, senão ele perde lugar no time, porque o Ferreirão vai estar querendo... Então, a competição por posição é muito importante, né? Tomara que o Rian, quando entrar, jogue bem para colocar um pouco de pressão no André, e assim, né? Assim é importante. Matheus, viva o Zuba, mas aceita, Arnaldo. Nosso elenco é curto, porém não é ruim. O Lucas Ferreira, em 3 jogos, já fez mais que o Rato na temporada passada inteira, diz aqui o Matheus. Vitor Sanches, caros Cubeiras e Grueso, agora a temperatura da fritura do Zuba abaixa. Se enfiar Diniz aqui, eu paro de ver o jogo. O que acham do pêndulo do Ferreirão? Ele joga muito, eu acho, e ele com espaço, quando está o adversário cansado. Por exemplo, ele teve mais dificuldades contra o Santos. Sim. Ele sobressaiu contra o... Ele jogou bem contra o Santos, não é que ele jogou mal, não. Mas acho que ele errou mais, tinha menos espaço, né? Sim. Ele sobressaiu pelos desarmes e pela marcação-pressão, né? Ele não conseguiu ser tão brilhante. Ele merecia esse primeiro gol, faz tempo. Aliás, a galera que estava no jogo do Santos falava, hoje vai ter gol do Ferreirão, hoje vai ter gol do Ferreirão, saiu. E vamos combinar, né? Como diria Matheus Alves, os caras estão jogando dentro e fora de casa Brasileirão e Libertadores, né? Como titulares alguns, né? O Ferreirão foi titular contra a Aliança, hoje foi o Alves, né? Moroni Borges. Arnaldo, o Lucas Ferreira não lembra o Hugo, que jogou no São Paulo em 2007? Força e velocidade. Um abraço. E love o dia, diz aqui o Moroni Borges. Moroni, também muita gente na arquibancada do Morumbi falando isso na partida de domingo, mas só algumas pequenas diferenças. Eu acho que ele tem mais explosão que o Hugo, mais velocidade. Só que o Hugo tinha uma coisa que era muito preciosa. O Hugo era um dos melhores cabeceadores sem ser centroavante que eu vi na minha vida. Então, o que ele fazia de gol de cabeça, ele tinha um posicionamento e metia, né? E acho que mas ele acanhotou e metia cada chapuletada de cabeça. Que, olha. Leonardo Gonçalves, impressionante as postagens dos blogueiros pós-jogo. A camisa pesa e Rafael salva são as manchetes da vitória. Na derrota é tudo na conta do técnico. Nojento, diz aqui o Leonardo Gonçalves. Não acompanhei os blogueiros, não. Gilberto Cortellini. Vou ter que discordar de você. O São Paulo jogou super bem com os desfalques, mas respeito sua opinião. Só achei o Luciano mal. Mas a gente falou que jogou bem, Gilberto. Não, eu falei que teve bons e maus momentos no jogo, né? Sim. Teve... Mas... O Zubeldia falou isso. Os caras podiam ter empatado de pênalti, eles podiam ter saído na frente no primeiro tempo com 2 saídas erradas. Eles tiveram várias oportunidades, né? Mas por um jogo fora de casa, Libertadores, o São Paulo fez uma boa partida. Roberto Nardotti. Arnaldo Tironi, por favor, falem pro Dorival assinar com o Corinthians, senão vai ficar desempregado por muito tempo. Viva Zubeldia e chupem Enzos. Vitor Damasio. Boa noite, Rogério e Ceni. Com a volta dos machucados, o Luciano vai para o final da fila. Hoje tem que ter viga no final. Vocês são F, diz aqui o Vitor Damasio. Ele já... Aparentemente ele já perdeu a posição pro Alves, né? Então, pois é, né, cara? Provavelmente... Mas assim, eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser importante. Hoje ele foi importante, cara. Ele começou a jogar... Foi mesmo. Sim? Foi mesmo. Mesmo errando muito depois, tentando fazer tipo firula e tal. Tem aquela situação, aquela dica, podemos dizer assim, que o Zubeldia deu ao final do jogo do Santos, que o Luciano teria que ajudar um pouco como centroavante mais à frente em alguns momentos. Por exemplo, contra o Ceará, ele poderia jogar na frente e depois entrar o Rian, ou até jogar os dois, dependendo como for, né? E pro André dar uma respirada, sei lá, né? Enfim. Alex Mabucuro, os antes não reconhecem o ótimo posicionamento, a movimentação coletiva, a tática na marcação. Marcos Antônio é o novo Alisson, recriado, diz aqui o Alex Mabucuro. Felipe Sartin, time de Neandertais, o comentário mais politicamente incorreto da história. Vocês acharam politicamente incorreto? Não, é só os caras meio forte, meio estranho.
Foi isso. Aqui uns caras meio grande, meio... Grande. Né? Yuri Queiroz, meus amigos, sou fã de vocês. Será que dessa vez a sorte, querendo ou não, nossa última derrota foi injusta contra o Palmeiras? Estamos nos mantendo invictos e tomando confiança. Será que virou? Espero que sim, Yuri. Mas é um trabalho, cara. O trabalho tá sendo bom. Matheus Roman, Luiz Roberto já adotou o Zuba na transmissão da Globo. E o Silas mandou o Ferreirão na SPN. Arnaldo Tironi pautando a mídia. Boa, Matheus. Rapaz, tá vendo? Não é só o Caio que tá me ouvindo, não. Eduardo O'Hara, qual seria a informação ideal para descansar a Alisson e Marcos Antônio um pouco? Nesse ritmo eles não vão aguentar, diz aqui o Eduardo O'Hara. Mas o que você ia falar, Arnaldo? Não, eu acho que a questão do aproveitamento de alguns jogadores que hoje perderam... Acho que os dois jogadores que mais perderam espaço, mesmo na escassez completa de opções, foram Luciano e Igor Vinícius, né? Sim, o Igor Vinícius chegaram a ser titulares do time, certo? Sim. Esses já estão muito atrás. Os dois jogaram contra o Corinthians na melhor partida do São Paulo na temporada. Isso. Né? E hoje tem uma relutância em colocar o Igor Vinícius grande, né? Porque ele estava muito mal, né? Então, são dois caras que têm experiência, estão em boas condições físicas, mas não estão conseguindo... O Igor Vinícius dá azar, falou o Luiz Rodolfo Lopes. É que ele erra muito na parte defensiva, enfim. Sócrates Gutenberg, vocês são os melhores comentaristas sobre São Paulo, sempre ilustros, parabéns. Obrigado, Sócrates. Jefferson Rodrigues, se o Eric não fosse emprestado, o Ferreira não estaria jogando. Se o Caleri não se machuca, estaria jogando mesmo mal. Esse Wendel é fraquíssimo, diz aqui o Jefferson Rodrigues. Eu não sei se estaria, o Jefferson. A decisão de emprestar o Eric aconteceu no seguinte: o São Paulo foi eliminado do Paulista, teve lá aquelas semanas para trabalhar. Aí teve aquele jogo treino contra o São Bernardo, no Morumbi. Foi o jogo treino que machucou o Oscar. O que o Ferreirão fez naquele jogo e o que o Matheus também fez naquele jogo e naquelas semanas de trabalho convenceram a direção e o Zubeldia a abrirem mão do Eric, achando que eles já tinham dois jogadores que podiam prontos. E também a gente tem que salientar o seguinte, né? Esse plano, a gente sempre fica falando, assim, uma coisa é o Casares, sua fora, hoje postando abraçado com o Zubeldia todo molhado, encharcado. A outra coisa é a direção de futebol. E a direção de futebol ela não largou a mão do Zubeldia. Certo? A direção de futebol, o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy mesmo, nas entrevistas mesmo, dando lá no Galvão, eles não largaram a mão do Zubeldia. Né? Tem isso também. Mesmo com uma pressão gigantesca, com o estádio, né, já virando, com muita gente graúda falando para trocar, eles seguraram o Zubeldia, né? Porque a direção podia ter... Se a direção faz tudo, acabou, né? E acho que tem essa situação. E esse plano... Mas eu acho que não abriu mão, por quê? Acho que para mim por dois motivos principais. O primeiro, eles construíram com o Zubeldia esse plano arriscado para esse ano. Tem o elenco curto, sem poder contratar, subindo jogadores depois da Copinha. Então eles tinham um parceiro aí, o técnico que estava topando tudo e que não expõe ninguém na podre. E acho sim que, isso é mais informação do que, na verdade, achismo, as soluções encontradas pelo Zubeldia quando o São Paulo começou a ter muito desfalque importante deram a convicção para a diretoria mantê-lo, né? Porque o time, como disse até o meu companheiro Caio Ribeiro, está jogando bem, com excesso de desfalques, né? O que não é comum para qualquer time, né? Eliseu Oliveira, meus caros, por muitas vezes fomos o Libertad, ter a chance de empatar e sair do Morumbi com derrota. Vamos, São Paulo. É verdade. Tinha a chance de empatar, não empatou, e aí... Gabriel Hernandes, como trocamos o William Gomes por Wendel? De novo, o português levando vantagem, desde quando éramos colônia. Um espelho era mais útil, os índios saíram no lucro. Cara, era um jogador que tinha passado por seleção, compreensível. Bom, o William Gomes está se embaranando lá, já foi numa festa. Então, o Moreira está ainda no time B do Porto. O William Gomes começou bem, mas
estagnou, não deu assistência, não fez gol e se envolveu lá numa polêmica, numa festa lá, que não era, voltou depois, tá com problemas lá. O Lucas Ferreira, o Ferreirão, já jogou mais pelo São Paulo esse ano do que o William Gomes pelo Porto, mais minutos. O William Gomes reclamava de falta de oportunidade. Depende da situação do momento, né? O William Gomes foi titular contra o Botafogo nas 2 partidas da Libertadores. Foi titular, Sim. né? Carlos Moraes, e o Cinho vai dizer que o time só ganhou porque o Libertad perdeu o pênalti, o Rafael salvou. O Zuba só colocou o Ferreirão porque o Cedric foi poupado, diz aqui o Carlos Moraes. Isaac Damasceno, Carlos, lembrando que se amanhã o Palmeiras empatar ou perder, seremos o líder geral até o momento. O Wendel tá devendo muito. Vamos, São Paulo, diz aqui o Isaac Damasceno. O grande companheiro Fernando Figueiredo de Melo, sempre aqui do nosso lado, eu citei o Igor Vinícius e Luciano no jogo contra o Corinthians. Olha o time que o São Paulo jogou no primeiro jogo, o time ideal, para ver como já mudou, né? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Desses caras, começaram jogando hoje, Rafael, Alan Franco, Alisson e só. Cara, Só 3. É outro time. Olha, outro time. É isso. Quer um vinho lá do Renato Tilelli? Vinho argentino? Manda, eu adoro vinho argentino. Cara. Ele liberou um cupom para nós aqui, ó. www.vinhoargentino.br. Arnaldo Etirone, 10% de desconto, meu amigo. Isso. Nós estamos com tudo, velho. Nós estamos com tudo. Vou até colocar aqui, peraí. Vou colocar um banner aqui, ó. Pera lá. Tem um comentário aqui, ó, que o time do Dorival fora de casa precisava de Tadala natural. Tem até uma rima. O time do Dorival fora de casa precisava de Tadala natural. Aqui, ó. Deixa eu ver o vinho. Aí, ó. Vinoargentino.com.br, tá vendo? Com cupom. Cupom Arnaldo Tirone, 10% de desconto. Eu vou levar vou garantir o meu. Vinoargentino.com.br. Que é a vitória do tricolor, meu amigo. É vinho argentino, Tadala com vinho argentino, ó. Tadala natural. É isso aí, rapaziada. 10% de desconto, é sério. Arnaldo Tirone, cupom. Vai lá, vocês vão ver. Arnaldo Tirone tem 10% na compra do seu vinho argentino. Muito bem. João Paulo Bento, e ainda queriam trocar o Zubedi pelo Dorival. Pior troca que essa, só Jesus pro Barrabás. Vão falar o que agora? O Zuba estava por trás do 11 de setembro. Jesus, João Paulo. Barrabás, o cara foi longe. Pedro Perezin, se o São Paulo perde ou empata hoje depois do gol perdido do André Silva, ia ter um monte de gênios culpando o Zubeldia. Não há análise mais pobre possível, diz aqui o Pedro Perezin. Giuseppe, boa noite, amigos. Ele tem um nome, Giuseppe, você sabe qual é o, né? Já até sei. Vou comprar essa Tadala, hein? E Lucas Ferreira joga muito, lembra o Luiz Henrique, diz aqui o Giuseppe. Também lembra um pouco. Exato. Wilton, Tadala e Natural. Com 30 minutos o Alisson estava com a língua de fora. Quando vem a dupla Marcos Antônio e Bobadilha, então. Aí eu apavoro. Porque verdade, aí ninguém consegue guardar a cabeça da área. Aí eu apavoro. Eu prefiro colocar o Negruti. Também. Que seja, sobretudo se for a questão lá em Fortaleza. Na verdade é o seguinte, cara. Quando o Pablo Maia voltar, o Alisson e o Marcos Antônio eles vão revezar, né? Vai ser mais ou menos isso. Dá um respiro para um ou para outro, ou muda um pouco a dinâmica no mesmo jogo, né? Trocando. O Zé Carlos Brown coloca o Luan. O Luan não joga desde. O Luan, quem sabe o cara não volte, mas o cara tá melhorando. Vamos quem sabe. Tem uma coisa, hein, Tirone? Aí, essa é uma coisa que eu vou até pesquisar, porque. Porque tem um compromisso, tá chegando perto, e eu não sei se vai ter condição, mas tem um compromisso que é o contrato. Vocês gostaram do Juan hoje também, não gostaram? Tá jogando bem, hein, cara? Tem o negócio do contrato. Tá jogando bem. Sim. O Marcos Antônio tá jogando bem, certo? Hoje, imaginar esse elenco sem o Marcos Antônio e o Juan no meio do ano, já curto como pra mim é quase uma loucura. Não, acho que o São Paulo vai tentar. Prorrogar esses contratos. Prorrogar empréstimo, fazer exato. Exatamente. Né? Não vai ter. Não tem como. Vamos lá. Eu acho o Juan muito bom jogador, cara. E eu acho que ele foi bem hoje.
Foi melhor que o Alan Franco, na minha visão. Sim. Vamos lá, peraí. Calma. Elton Araújo, Ferreirão conduziu só com o pé direito no gol. Foi, né? Ele foi levando a bola só com o pé direito, né? E aí na hora H, essa é a coisa que ele tinha como meia. Na hora H ele usou a canhota para finalizar. A Helena Matos não tá acreditando até agora que a gente tá sócio do Tadala aqui, cara. Tamo Como não? Tá boa, aqui, ó. Cara. Então aí, ó. Tadala natural. Tadala natural, meus Calma. amigos. Aqui, ó. Tá tranquilo. Tadala natural. Tem link na descrição e tem compra uma e leva 3 na primeira aí. Vai ter uma reportagem explicando tudo aqui no link na descrição, então vai lá. Exato. Vinícius Garcia, boa noite. Arnaldo, obrigado por tirar foto comigo essa semana quando você foi na perfumaria que eu trabalho comprar tintura de cabelo. Teve isso? Mentira. Tá aí, pessoal, o SPFC venceu aí realmente aí 2-0 e agora, pessoal, já tem encontro marcado diante do Ceará, pessoal. O Ceará aí é o próximo adversário do São Paulo, né? Um Brasileirão, dia 26 aí. E, pessoal, o SPFC realmente aí tá dando o que falar devido aí à última atuação, que todos estavam esperando aí que seria uma forma de empate, né? Seria um ato de comemoração, dizendo que seria a vitória, mas o São Paulo conseguiu sim manter aí a cabeça no lugar, psicologicamente aí foi muito bem, e isso indica que o Zubeldia permanecerá provisoriamente no São Paulo. Pessoal, Zubeldia celebra a vitória e valoriza o trabalho feito aí no São Paulo e afasta a pressão, abre aspas, força o que eu creio, né? O São Paulo venceu o Libertad por 2-0 no Paraguai e assumiu a liderança do grupo, né, pessoal? Com 7 pontos somados. Em entrevista aí coletiva após a partida, nesta quarta-feira, o técnico Luiz Beldia afastou uma possível pressão da torcida tricolor e endossou a decisão tomada e valorizou o trabalho que deve ser feito. Abre aspas, não é um momento de pressão, o futebol tem essas expressões porque há muitas coisas, né? A paixão está em jogo, o econômico está em jogo, né? A história está em jogo, né? O futebol apresenta, né, muita na sociedade. Então ele sabendo do peso que tem, hein, o futebol, principalmente aí um clube que é o tamanho de São Paulo, e agora ele se atentou, né, e ele ligou o alerta aí que ele precisa sim ser um técnico efetivo, vitorioso, que o São Paulo é um time gigantesco aí, um time que tem torcedores em toda a parte do Brasil e quem sabe do mundo, né? Deixa aqui sua participação. Tá confiante na vitória do time do coração do SPFC diante do Ceará. Deixa aqui sua participação, vou ficando por aqui. Pessoal, quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Não já pode deixar seu like, que logo estou de volta aí trazendo mais informações do SPFC.